Paz do Senhor. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, louvando e adorando ao Senhor nessa noite. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, Ele
Oi. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, gente. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. E convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês. São 2 versículos em 2 livros diferentes. O primeiro em Efésios, no capítulo 4, nos versículos de 4 a 6, e depois em João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35. Enquanto os irmãos acham aí, esse vídeo que foi passado foi um convite a Juname. Para quem não sabe, né, que está vindo agora, nós vamos ter de 1 a 4 de maio o nosso evento nacional, nosso encontro nacional de juvenis e metodistas. E nós, da Igreja Metodista aqui de Colatina e também da 4ª região, estamos trabalhando para levarmos o máximo de juvenis que nós conseguirmos para essa experiência incrível com o Senhor. Então, se você pode, de alguma forma, né, abençoar, se você tem essa condição, se tem o desejo no seu coração de abençoar, nos procure, que a gente tem aí muita coisa para receber. Amém? Ontem nós tivemos um culto abençoado de juvenis aqui, com o tema Somos Uno, que inclusive ficou aqui, né? Ali atrás, quem conhece o jogo de Uno, tem umas cartinhas, e embaixo tem os significados das cartas. E como que este jogo, ele nos traz os fundamentos do jogo, nos traz as reflexões para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Cristo. Então, se você quiser conhecer um pouco dessa experiência de como foi ontem aqui, além de estar no canal do YouTube da igreja, também ali atrás tem uns versículos ali, a cartinha e o versículo, amém? E falando ainda sobre, né, unidade, que foi o tema, em Efésios, a palavra de Deus diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. E lá em João, também no capítulo 13, no versículo 34 e 35, o Senhor Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Hoje nós estamos aqui reunidos em igreja do Senhor, e nós estamos reunidos porque nós somos um em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos um. E essa missão, né, da unidade, ela é baseada no amor. A unidade em Cristo, ela é fundamentada em amor. No capítulo de João que nós acabamos de ler, Jesus nos dá um novo mandamento: amem uns aos outros. Esse amor não é apenas um sentimento, é uma ação que deve se manifestar em nossas vidas diariamente. Quando amamos mostramos ao mundo que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Como igreja, somos chamados a ser luz e sal neste mundo. A unidade que temos em Cristo é um testemunho poderoso para aqueles que estão ao nosso redor. Quando as pessoas veem como nós amamos, como nos amamos e como cuidamos um dos outros, elas são atraídas para Cristo. A Igreja Metodista em Colatina, ela é muito conhecida pelo acolhimento e pelo amor. Eu cheguei nessa igreja e eu fui tão bem amada e tão bem acolhida que aqui eu estou há 15 anos.
eu estou nessa igreja por causa do amor. E eu creio que o amor que eu conheci há 15 anos atrás ainda permanece vivo nessa igreja. Permanece vivo por aqueles que se dispõem a ser verdadeiramente discípulos de Cristo. E se você ainda não consegue enxergar isso, ou se de alguma forma você deixou esse amor esfriar-se dentro de você, nós estamos aqui, essa noite ela é para isso. Essa noite é para você conhecer o quão amado você é por Cristo. Nós, enquanto seres humanos, nós somos muito limitados. Às vezes a gente sente dificuldades mesmo, dificuldade de amar em ação, né? E também, cada um tem um jeito de amar. Uns amam demonstrando serviço, outros amam dando gestos de carinho, outros amam dando um abraço, outros amam dando um tchauzinho. Mas é isso que é o amor. É a gente saber que quando a gente enfrentar dificuldades e angústias, a gente tem uma família da fé com quem a gente contar. Ser amado na igreja e amar na igreja é quando eu precisar, eu ter alguém para procurar, para pedir oração. Ei, ora por mim nisso daí, eu estou precisando. E eu também ser alvo, né, ser alguém que ora por outra pessoa. O Senhor nos chama para ser unidade em Cristo, para ser um em Cristo, assim, amando uns aos outros, compartilhando as nossas angústias, mas em ação, orando um pelos outros, suportando uns aos outros. Nós só seremos perfeitos no céu, gente. Mas ainda o melhor lugar para estar é aqui. O melhor lugar que eu possa estar é aqui, junto com vocês, com a minha família da fé, em unidade, sendo um só corpo com vocês em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos um com o Senhor. Nós te agradecemos porque nós, Deus, somos imperfeitos, nós somos pecadores, ó Pai. E mesmo assim o Senhor permite que nós, ó Deus, sejamos um contigo. Obrigada, Senhor, só poderia ser por graça e por um Deus que nos ama muito. Que mesmo sendo, ó Deus, quem somos, ó Deus, escolheu nos amar. Mas, Deus, eu quero, em nome de Jesus, pedir nessa noite que o Senhor, ó Deus, possa avivar dentro de nós o amor, ó Pai, pela família da fé. O amor, ó Deus, por sermos um, ó Pai. Igreja com o Senhor, cada membro, ó Deus, é importante. E que nessa noite, Senhor, todos nós possamos sair daqui, ó Deus, sentindo isso. Que sim, nós somos importantes para essa igreja. Que sim, nós somos importantes para o Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser lavados e curados de todo medo, de toda mágoa, de toda tristeza, Pai. E que nós verdadeiramente possamos sair daqui entendendo, ó Deus, e confiando, ó Deus, que suportar uns aos outros no Senhor é melhor, ó Deus, do que viver sozinhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, bendizemos e dizemos que o Senhor é bem-vindo, ó Pai, nessa noite. A Tua presença é real neste lugar, ó Deus. Nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos sentir o Senhor, o vento do Senhor, Deus, passando por este lugar, as águas do Senhor passando por este lugar e nos limpando, nos curando, Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos que em nome de Jesus, nenhuma distração, ó Deus, possa nos fazer perder, ó Deus, a oportunidade, ó Deus, de conhecer o Senhor e de tocar nas Tuas vestes. É o que nós oramos, ó Deus, nessa noite, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Ainda nesse espírito de oração, vamos clamar ao Senhor, glorificando o nome dEle, dizendo quão maravilhoso é,
quão lindo é, quanto nós ansiamos pela presença dEle. Sem a presença dEle não adianta louvor, não adianta ministro, não adianta pregador. Nós viemos aqui por Ele. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Tua presença, ó Pai. Se manifeste em nosso meio, ó Deus, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória
sem Ti, ó Deus. Não há caminho que pode nos levar a distâncias do Senhor, mas nós voltaremos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença mais uma vez. Nós glorificamos o Teu nome mais uma vez, Jesus. Porque só há um Deus, só há o Senhor. Para o Senhor são todas as coisas. Além do Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. Aleluia.
ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, oh, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Senhor. Você que veio preparado para estar ofertando, trazendo seus dízimos à casa do Senhor, enquanto nós continuamos louvando, pode ficar à vontade para estar trazendo ao gasofilaço. Te amo, Deus, tua graça
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Glorificamos e bendizemos, ó Pai, o teu santo nome. Entregando, Senhor, nossos louvores como oferta, Senhor, também ao teu altar. E os nossos dízimos, Deus, os nossos ofertantes dessa casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo prazer de te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo prazer, Pai, de louvar em comunidade, Senhor, nessa casa. E obrigado também, Senhor, por cada dizimista e ofertante, ó Deus, que ajuda a sustentar, ó Deus, a tua obra, Senhor. Abençoa, ó Deus, o restante desse culto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente. E a irmã Elaine está orando pelas crianças. Amém. Estenda suas mãos para o altar, vamos abençoar nossas crianças. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos neste momento, ó Deus, te agradecer por tudo que aconteceu até agora neste culto, ó Deus, e colocar em especial a vida das crianças nas tuas mãos, ó Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor guarde os corações delas, Senhor, guarde os passos delas, Deus, que as ajude na escola, Deus, e aonde quer que elas estejam, ó Pai, que o seu nome seja glorificado através da vida delas, ó Deus, que elas sejam pequenas luzes nas suas famílias, ó Deus, mas que elas iluminem, ó Deus, qualquer momento de tristeza dos pais, qualquer dificuldade, ó Deus, que na escola, Deus, que elas sejam boas crianças, que elas levem, ó Deus, até mesmo sem entender direito, mas que elas levem e exaltem, ó Pai, o teu santo nome, aonde quer que os pezinhos delas passem, ó Pai. Nós colocamos também os professores, ó Deus, que vão ministrar no coração delas, ó Pai, que em nome de Jesus a tua palavra ministre primeiro nos corações deles, ó Pai, e que eles passem para elas, ó Deus, o quanto elas são amadas, ó Deus, que elas se sintam assim todos os dias, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Amém. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos ao nosso momento de sociabilidade. Nossa agenda semanal. Segunda-feira, nós temos 2 células em funcionamento no templo, de juvenis e a célula de casais. Na terça-feira, às 18h30, o momento de oração com o Movim. E às 19 horas, o nosso culto de oração Pacto de Fé.
Na quarta-feira, nós ainda estamos no propósito. Nós estamos com os 2 propósitos de jejum, o da quarta-feira e o dos 21 dias. Tá? O da quarta-feira começa às 0h e termina às 12h. E às 19h, o ensaio do conjunto vocal Ebenezer aqui no templo. Na quinta-feira, mais uma célula de jovens de 18 a 35 anos. Na sexta-feira, o ensaio do Ministério de Louvor aqui no templo, às 18h30. No próximo domingo, a nossa escola dominical, às 17h, e o nosso culto de louvor e adoração, às 19h. Nós já postamos no grupo dos membros o link para inscrição do culto distrital que vai acontecer no dia 26 de abril aqui na igreja. Como foi explicado lá, nós vamos receber todas as igrejas do distrito. Então, para isso, a gente precisa montar uma organização e nós pedimos aos membros que façam o cadastro, tá? Para a gente saber quantas pessoas vamos receber. Assim também as igrejas estão recebendo, para a gente ter uma quantidade exata para a gente organizar tudo que for necessário. Se você for trazer visitante, lembre-se de fazer também o cadastro do seu visitante. As inscrições para capacitação de líderes também, o link está no grupo dos membros, tá? Mais informações, podem procurar o pastor. Só para ligar, o Centro de Capacitação de Líderes é o antigo CTL, tá bom? Você que foi líder de célula já deve ter feito, e você que deseja participar com células, pode fazer sua inscrição também no link. Temos visitantes de primeira ou segunda vez? Visitantes? Não? Antes de chamar os aniversariantes, o Alan pede para lembrar, né, nós colocamos também lá no grupo de membros, a Duda fez um vídeo falando sobre o bazar que os juvenis estão organizando, vai ser na pracinha do Ayrton Senna. Tá? Mais informações, podem procurar o Alan. E se você tiver em casa coisas que podem ser doadas, pode trazer, que a gente preparou um cantinho ali atrás, é só você deixar a sua doação ali. Amém? Agora, os aniversariantes da semana. Essa semana foi o aniversário do Luiz. O Luiz subiu. Da Fábio, da Issa. Mais de quem? Alguém? O meu, claro, eu ia falar, né? Mas primeiro eu ia chamar os outros. Mais alguém? Então, eu quero chamar os aniversariantes da semana e o Alan, que vai ministrar a palavra, e para orar pelos aniversariantes. Ei, a paz do Senhor, igreja. Estende suas mãos para poder abençoar as nossas irmãs que estão aqui e os que foram citados e não estão, que o Senhor possa abençoá-los também onde estiverem. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Sabemos, ó Deus, que essa é uma dádiva que o Senhor nos dá e somos gratos pela vida, ó Deus, destes que tanto trabalham, cooperam, ó Deus, para a Tua obra na nossa igreja. E nós pedimos em nome de Jesus que a cada dia sejam fortalecidas no Senhor e que o Senhor seja o centro da vida delas. Em nome de Jesus, que por onde passarem sejam uma bênção e que o Senhor possa prolongar os dias de todas elas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os aniversários de casamento, abençoa também, ó Deus, os aniversários propriamente de data do nascimento. Nós queremos declarar bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. No final do culto, você procura esses irmãos e dê um abraço bem apertado. Amém? Amém, gente? Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Que bom. Que bom. Quando eu pergunto para vocês se vocês estão felizes com Jesus, Jesus, ele é a garantia de que nunca vai nos decepcionar. Às vezes, o que eu falar aqui no altar, às vezes o que eu talvez apresentar para vocês, talvez possa te deixar às vezes chateado. Mas Jesus, o Senhor, Ele jamais vai te decepcionar. Hoje nós temos a oportunidade de completar o mês da juventude. E a juventude, para todo mundo da igreja que porventura talvez não saiba, são todas as pessoas que têm de 12 até 35 anos. Eu gostaria que você levantasse a mão. Você que tem de 12 até 35 anos, levanta a mão para mim. Olha que bacana, você faz parte da juventude. Alguns nem parecem, né? Mas glória a Deus, que bom ser juventude com você. Que bom. E hoje nós estamos aqui para poder declarar mais uma vez
que agora é o tempo. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Agora é o tempo. Se você falou só para uma pessoa, fala para pelo menos 3. Agora é o tempo. Ó, tem gente aqui que está sozinha, ninguém está falando, ó. Tem pessoas sozinhas que não estão falando para ninguém. Fala, agora é o tempo. Vou pedir para que você fique de pé. Levanta glorificando o nome do Senhor. Pega a sua espada, abre ela no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Você, porventura, que talvez esteja sem a sua espada, nós vamos te emprestar uma espada aqui na frente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Achou? Dá glória a Deus. E diz o seguinte: e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação, é o tempo da salvação. Não feche sua Bíblia, eu gostaria muito que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado. Já estamos debaixo de oração, mas eu gostaria que você ministrasse alguns minutos aí sobre essa vida. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você começasse a declarar sobre essa pessoa a vida do Senhor, a paz, a fidelidade. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você abrisse os seus lábios e começasse nesse lugar a semear sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Talvez ele está precisando da sua ministração, talvez ele está precisando da tua palavra, e nós queremos começar esse momento da ministração da palavra, dizendo, seja bem-vindo aqui, Jesus, continue a falar conosco. Nesse momento, Pai, nós queremos entregar o nosso coração, pedindo que o Senhor nos prepare para poder receber a palavra nessa noite, e declarar em nome de Jesus que os nossos corações estão com sede, estão com fome da Tua presença. Nós não nos saciamos, ó Deus, da Tua presença, porque nós sabemos e criamos expectativas que o Senhor tem muito mais, que o Senhor faz infinitamente mais do que nós possamos pensar, imaginar ou Te pedir. Então, em nome de Jesus, Pai, venha receber o trono do nosso coração nessa noite, venha assumir, ó Pai, o melhor lugar dentro dessa igreja, para que nessa noite, ó Pai, todas as vidas que aqui entraram possam experimentar da novidade do Senhor, porque agora é o tempo, hoje é o dia da salvação. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar e não fecha a Bíblia não. Irmãos, quando nós falamos, eu e Rove ministrou ontem aos juvenis, e hoje eu estou aqui tendo a oportunidade também de trazer uma palavra para vocês. O Senhor tem falado muito, muito conosco, e nós temos trabalhado isso com os nossos juvenis, que não temos muito tempo. Não temos muito tempo, e certamente se eu perguntar isso para você em qualquer esfera da sua vida, se eu fosse levar para a área das finanças, certamente você iria pensar em alguma coisa, alguma situação que talvez você meteu os pés pelas mãos e você talvez faria diferente. Talvez eu te perguntasse sobre uma tatuagem no seu corpo, você poderia falar assim, poxa, hoje eu penso diferente. Talvez se eu te falasse sobre uma briga, sobre um conflito familiar, talvez você estaria se posicionando diferente. Talvez se eu te perguntasse sobre um evento muito traumático, você talvez falaria, se eu pudesse, eu não estaria nesse dia. Talvez a Sinalva não estaria no estoque no dia da queda dela. Certamente, se nós soubéssemos o que nos espera no amanhã, nós conseguiríamos pautar melhor o nosso tempo. Por quê? Temos agenda. Fazemos, tentamos organizar, mas nenhum minuto, nenhum dia e nenhuma semana nos pertencem. O nosso tempo, pela misericórdia de Deus, nos é permitido tentar controlá-lo. Só que nós não sabemos o que nos espera amanhã. E hoje,
eu trago para você nessa noite uma palavra que ela pode mudar a sua vida. Porque quando nós falamos de salvação, salvação implica uma transformação radical. Quando nós falamos de salvação, eu gostaria que vocês lembrassem daquela palavra que o Senhor, que Jesus diz aos discípulos dele, que é necessário nascer de novo. E eles falam, mas como pode um homem nascer de novo já estando grande? Já sendo ele adulto, já estando em uma estatura maior. Salvação, ela é loucura para as pessoas que olham com os olhos naturais. Salvação, ela é um desafio para quem não está alinhado no mesmo propósito que você. E Paulo, quando escreve as cartas, tanto de 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele estava lidando com uma igreja que estava passando por um cenário muito parecido com o nosso. Para quem não sabe, um breve histórico para você, a igreja de Corinto, ela era localizada numa região portuária e que tinha muita cultura. E as pessoas daquela localidade, elas estavam começando a esquecer quem era o Deus verdadeiro. Estavam começando a esquecer e entre eles, ao invés de focarem no alvo, ao invés de focar naquilo que o Senhor tinha passado pela vida de todos os apóstolos, e agora era Paulo que estava ali, escrevendo para eles, eles estavam perdendo tempo com um olhar direcionado para deuses falsos, para a promiscuidade, estavam se perdendo nas bebedices, nas orgias da vida, e Paulo precisa os alertar. Paulo precisa chamar a atenção deles, ei, vocês já experimentaram de uma palavra viva, vocês já experimentaram de um lavar de vestes, vocês já experimentaram de um novo cântico, não voltem atrás. Essa palavra é para você que já aceitou Jesus. Para você que talvez não experimentou disso, Jesus ele quer fazer tudo isso com você. Jesus ele quer fazer tudo isso, toda essa transformação na sua vida, porque o Senhor, ele não precisa de muito para poder agir. O Senhor, ele não precisa de muito para poder transformar histórias. O Senhor precisa apenas de uma palavra nossa, dizendo, eis-me aqui, pode entrar. Através dessa oportunidade que nós damos para o Senhor, Ele pode mudar a nossa vida. A igreja de Corinto, ela estava lidando com problemas como divisões internas, imoralidade sexual, brigas entre os irmãos, litígio. As pessoas estavam irmão com irmão na mesma igreja, ao invés de se resolver debaixo do mesmo cajado, ao invés de se resolver dentro da mesma comunidade, eles estavam levando problemas para tribunais, para pessoas poderem estar ali tentando ajudar a resolver. Eles estavam sobre dúvidas na área de casamento, se valia a pena ou não casar, porque eles achavam que Jesus poderia voltar muito rápido. E também estavam tendo uso indevido da liberdade cristã. Porque mesmo sabendo daquilo que o Senhor tinha orientado eles, muitos do povo da igreja de Corinto, eles se alimentavam e se deleitavam em manjares que eram consagrados para deuses falsos. Oferendas que não era para o Deus verdadeiro. As desordens no culto e a negação quanto à ressurreição dos mortos. Paulo, quando ele escreve a segunda carta, o cenário estava um pouco diferente. Eles acordaram com a primeira carta, sim, mas ainda assim, tinha algumas pequenas brechas, algumas pequenas coisas, pequenas assim, na minha ótica aqui, às vezes, lá naquele cenário, Paulo que sabia, quanto que estava sendo desafiador. E dentro daquele contexto, Paulo começa a advertir eles uma segunda vez. E fala, ei, vocês ainda estão distraídos. Vocês ainda estão atentando e desviando o olhar de vocês para falsos mestres. Sabe, irmãos, quando nós falamos de falsos mestres, a gente sempre pensa assim, num altar, numa estátua. Mas quantas vezes o falso mestre, muitas vezes é uma pessoa dentro da nossa própria casa. Quantas vezes os falsos mestres são pessoas do nosso convívio.
Quantas vezes os falsos mestres são aquelas pessoas que nós seguimos, que nós consumimos os conteúdos? Quantas vezes os falsos mestres são todas as doutrinas e orientações que são lançadas sobre nós, que não parte daqui, e você adota como verdade na sua vida? E hoje o Senhor nos chama para essa noite, para poder nos atentarmos que hoje é o dia da salvação. Você não sabe o seu amanhã. Precisamos, quando falamos no primeiro versículo, para poder não vivermos como aqueles que aproveitam da graça de forma vã. O que é isso para você? O que é graça? Favor imerecido. E o que seria você viver a sua vida de forma vã? O que seria isso? Fora da vontade de Deus. Quando nós falamos ter uma vida de forma vã, uma vida desordenada, nós estamos falando que muitas vezes aceitamos a mensagem do Evangelho, mas não permitimos que ela nos transforme. Quantos de nós, eu e você, estando aqui nessa igreja, quem sabe há anos ou talvez até pouco tempo, ouvimos uma palavra viva, transformadora. A gente ouve ela, mas não permite que ela nos transforme. Nós estamos comparados ao óleo junto com a água. Já fez essa experiência? Eles podem passar no mesmo recipiente, mas eles não se permitem um entrar dentro do outro. Quantos de nós fazemos isso com a palavra de Deus? Quantos de nós, igreja, muitas vezes fazemos isso, adoramos o Senhor com os lábios, temos refletido isso muito com os adolescentes, mas com o coração vazio. Adoramos o Senhor, com muitas palavras bonitas. Às vezes a gente sabe filosofar, às vezes a gente sabe fazer um monte de coisa que é até interessante para quem olha, mas o nosso coração está vazio da presença daquele que é o único suficiente para transformar a nossa história. E às vezes está vazia daquele que é o único que pode abrir para você o bom caminho e dizer no grande dia: entra, servo bom e fiel. Muitos de nós estamos ficando distraídos com as oportunidades e vitrines que a vida tem nos dado. Não tem problema você olhar para a vitrine, só que você não pode esquecer do seu caminho que você tem para seguir. Você não pode esquecer da voz que te chamou. Você não pode esquecer do propósito maior e quem te chamou. Eu pergunto para você se hoje a sua vida, qual é a expectativa que você tem criado no Senhor? Se você não consegue responder isso de bate pronto, cuidado. Cuidado. O Senhor, Ele está disponível para poder te falar tudo o que Ele espera de você. Mas você precisa buscar Ele no lugar certo. Infelizmente hoje, eu também estou professor, eu sei que tem vários professores aqui na igreja. A gente está vivendo uma época da educação barateada, mercantilizada. Às vezes muitos de nós estudamos anos e anos e anos, tivemos que mergulhar em tantas noites, e hoje em dia as pessoas elas conseguem, você pode comprar esse curso por R$ 29,90, R$ 39,90, R$ 49,90. E nós, quem já precisou passar por uma dedicação maior de estudo, quando olha para isso, fala assim: meu Deus, eu tive que me dedicar tanto. Quantas vezes o Espírito Santo fala isso conosco? Nos observa dessa forma, trocando o verdadeiro, o puro, o perfeito e o agradável por coisas banais, barateadas, sem valor algum, mas que ocupam nossas agendas e às vezes até estão nos entretendo. Porém não gera vida, porém não nos transforma. Não adianta de nada, irmãos. E hoje,
quando nós colocamos o tema que agora é o tempo, eu trago isso para a minha vida. Nós precisamos tratar da graça de Deus e levar ela para que a gente possa ter mudança de vida, viver em novidade e deixar com que o Espírito Santo venha alterar tudo aquilo que ele tem nos incomodado. Ele te incomoda, não incomoda? Aí quando chega a hora de mudar, a gente para. Ele te incomoda, ele te confronta. Mas quando chega a hora de mudar, a gente distrai. Pare. Você não sabe quanto tempo você tem. Eu prego isso para juvenis, que estão no auge dos 12, 13, 14, 15, 16 anos. E às vezes tem pessoas aqui bem mais avançadas em experiência. Nós não sabemos o tempo que temos. Precisamos viver hoje. Precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado hoje para poder viver integralmente as promessas do Senhor. E eu quero avançar com você também. Quando nós falamos sobre viver de forma vã, é aquelas pessoas que vivem de maneira indiferente àquilo que Jesus fez na cruz. Aquelas pessoas que são confrontadas contra um pecado, estão aqui na igreja, como eu, como todos nós, é confrontada contra o mesmo pecado. Mas o pecado se tornou um filho e a gente não consegue deixá-lo. Precisamos lidar com o pecado, olhando para ele na direção como algo que vem para poder nos lesionar. O pecado nos deixa deficientes. O pecado nos impede de conseguir estar alinhados com o propósito de Deus para nós. Mas o Espírito Santo, ele não vai fazer se você não permitir. O Espírito Santo, ele não vai fazer se você não permitir. Precisamos também saber que viver de forma vã é quando nós falhamos em refletir o amor e a santidade de Deus no dia a dia. Sinto muito em te dizer, se você está sendo crente só no domingo, não adianta de nada. Não adianta de nada. Eu digo que o seu ministério maior é onde você passa a maior parte do seu dia, no seu trabalho. Se você é crente só na igreja, eu digo que você não é crente. Se você está sendo crente só aqui dentro dessas 4 paredes, você acha mesmo que Jesus suportou tudo que suportou para que nós resumamos um evangelho de cruz a 1, 2, 3 cultos? Isso não pode ser aceitado por nós. Nós precisamos viver de forma desesperada, irmãos. Precisamos viver de forma desesperada. Precisamos viver como se Jesus fosse voltar amanhã. E começar a falar hoje. O nosso ministério, a nossa paróquia, como dizia John Wesley, a nossa igreja é onde nós estamos alocados, no local que o Senhor te colocou. É ali que Ele quer que você aproveite. Porque talvez tem pessoas que estão morrendo todos os dias no seu lugar, mas os seus lábios estão fechados para a palavra da salvação. Porque para murmuração a gente não fecha. Para fofoca a gente não fecha. Para falar mal da igreja a gente não fecha. Para falar mal do pastor a gente não fecha. Aqui, ó, em uma das cartas, Paulo tinha um problema. Porque uns falavam assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Eu vou falar pelo tempo que eu estou aqui. Eu sou de Marcílio, eu sou de Marcelo, eu sou de Alexandre, e agora eu sou de Josélio. Você é de Cristo. Você é de Cristo. A nossa vida, os nossos pastores, a nossa liderança, ela é uma bênção, mas ela é temporária. Mas existe um pastor maior que todos, que é aquele que nós lutamos todos os dias, para conseguir se reencontrar com Ele, vê-lo face a face, né? Para poder contemplar de forma sublime e ver que valeu a pena todos os sofrimentos. Sabe, irmãos, não crie expectativas apenas no homem. Às vezes você está esperando a mudança do homem para você se posicionar, mas você não sabe se você terá esse tempo. Aproveite-o hoje. Aproveite-o hoje, comece a viver hoje.
as oportunidades que Deus tem te dado. Falei isso ontem em um evento que estava com alguns amigos. Às vezes, se uma pessoa não tivesse mudado o comportamento dela 10 anos atrás, hoje tudo que ela viveu com Cristo seria apenas sonho. Tudo que o Senhor tem te chamado para poder fazer, todas as expectativas que você tem para poder viver nele, se você não começar a fazer hoje, vai chegar uma época que você vai começar a sentir o peso da idade. E não vai dar mais. E tudo bem, que a Bíblia fala que cada idade tem o seu papel. Dentro da Bíblia fala. A gente sabe. Só que não aceite, na força da sua juventude, viver como se você fosse a pessoa mais senil. Quando nós trabalhamos na área da saúde, vou falar rapidinho esse adendo. Normalmente a gente trabalha com 2 termos: senescência e senilidade. Senescência são aquelas pessoas que estão envelhecendo, jovial, saudável, fazendo academia, correndo, escalando, fazendo várias coisas. E a imagem dos mais 60 até mudou, né? Que antes era uma bengalinha, e graças a esse grupo hoje mudou. Já a senilidade é o quê? Um envelhecimento cheio de comorbidade. Todas as ites, oses, osteoporose, todos esses problemas. Então você pode talvez chegar nessa idade em que você não vai conseguir correr mais. Ontem eu pulei aqui com os juvenis. Estou com 32 anos. Me sinto desfalecido hoje. Estou aqui de pé pela glória de Deus. Mas se eu não pular agora, com 35 eu não sei se eu vou dar conta. Por isso que nós precisamos aproveitar o hoje. Por isso que nós precisamos aproveitar o tempo que temos hoje. Porque o amanhã não é meu. Eu sonho com ele, eu planejo, mas se terei a oportunidade de executar, somente Deus sabe. Dê o controle da sua vida totalmente nas mãos do Senhor. E permita que Ele seja aquele que te conduz. Não caminhe sem pastor. Eu não estou falando do anjo da igreja, do nosso pastor local. Não caminhe sozinho, desabrigado. Você possui um rei Jesus, que se entregou por você, que é o pastor maior. Mas também digo, você não pode andar sem um pastor terreno também. Você não pode, eu prefiro ficar na igreja online. Ô, irmão. A igreja, ela se fortalece através da comunhão, do pão e da oração. Esse tempo que nós temos aqui, quando a gente pede para você poder orar por uma pessoa que está do seu lado, quando nós pedimos para você poder falar algo para o irmão que está do seu lado, você está sendo boca de Deus para poder ministrar sobre uma vida que talvez precisa da sua oração. Às vezes não é da oração do pregador, nem do ministro de louvor. Às vezes é da sua que está do lado dela. E eu quero dizer para vocês que hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. A salvação não é algo para se adiar. É uma decisão que precisa ser tomada hoje. Deus está sempre pronto para salvar, mas o tempo para responder é agora. Diga agora. Não podemos presumir que teremos outras oportunidades. A Bíblia também diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que irá produzir o dia. A Bíblia também diz em Hebreus: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se alguém não aceitou a Cristo, hoje é o dia. Se você abandonou a Cristo, hoje é o dia. Se você está vivendo de forma superficial, hoje é o dia. Se você está vivendo de forma apática, porque infelizmente existem esses que ficam de forma apática, apenas observando o movimento, hoje é o dia. Irmãos, em nome de Jesus, não é na minha voz, não é naquilo que eu falo, mas é no nome daquele que é maior do que todos. Que nós possamos viver e conseguir nos conectar com Jesus de forma que tenhamos propósito de vida. Ou você vai querer viver para sempre só levantando para poder pagar boleto? Você acha que a vida adulta é realmente isso? Você acha que a vida adulta realmente é isso? Só isso? Deus tem muito mais para você. A graça de Deus, ela
é muito preciosa e ela precisa ser vivida com seriedade. Não devemos adiar nossa resposta a Deus. Eu acredito que quando você está desesperado, passando por uma situação muito complicada, em qualquer área da sua vida, eu acredito que você grita bastante lá com Jesus. Você pede, pelo amor de Deus, Jesus, em nome de Jesus, você ora assim. Você clama, você pede. E quando Ele te pede? E quando Ele te chama? E quando Ele tem falado contigo? Até quando vamos fingir que não é com a gente? Até quando vamos fingir que não é conosco? Até quando vamos falar, não, mas esse negócio de culto X não é para mim, esse negócio de Juname não é para mim, isso de Juvenília não é para mim, querido. Aproveite todas as oportunidades que você tem. Hoje, eu e Roviane, nós vamos em maio com os adolescentes, com os juvenis, para Teresópolis. Nós temos expectativa de ter 900 juvenis lá. 900. No meu coração eu queria 2.000, 5.000, eu queria muito mais. E eu oro para que quando os meus filhos, os nossos filhos, chegarem nessa idade, eles possam estar sendo ministrados por essa geração. E eles possam estar sendo ministrados por estes que estão falando sim para Jesus hoje. Porque se a gente não resolver falar sim para Jesus hoje, não vai adiantar. Até quando as suas expectativas do Senhor vão ser para sempre sonhos? Comece a executar. Saia da posição de descanso. Saia do modo soneca, do modo avião. Saia e comece a reagir diante das oportunidades que o Senhor te dá. Mas eu quero te falar também que quando Deus Ele te chama, Ele te muda. Ele vai te moldar, Ele vai te apertar. Mas não fique com medo de dizer sim para Ele por isso. Porque certamente a forma que Ele deseja para você é a melhor versão que você possa imaginar. Vou ficar com vergonha do que vão falar. Querido, tenha vergonha do que falam sobre nós hoje, se estamos longe do Senhor, né? Se você estiver com Cristo, as pessoas estiverem falando alguma coisa, a gente fala isso muito com os adolescentes. Às vezes a gente tem medo, a gente vai deixar para poder ser... Isso foi fala de teatro durante muitas vezes, né? Quando eu for mais velho, eu me torno crente. Querido, o máximo é ser crente hoje. Eu fico assim, quando eu vou nos eventos da nossa região e vendo esses meninos mergulhados, derramados na presença do Senhor, eu falo assim, que inveja, porque eu não tenho coluna mais igual eles têm para poder ficar ali deitado no chão, mas eles estão aproveitando a oportunidade. Aproveite você também. Aproveite você também. Estou muito velho. Tudo bem, você não precisa mergulhar lá no chão, igual eles estão mergulhando não, esfregar o rosto no chão. Sentadinho, na sua capacidade física, o Senhor vai tratar com você também, mas permita. Deixe. Nossa vida deve refletir o compromisso com Cristo, aproveitando cada oportunidade que temos para poder servi-lo. Se uma pessoa chega para você e fala um problema, é uma chance que Deus está te dando para orar por aquela vida. Para de pensar que todo mundo só quer reclamar. Para de pensar, nossa, todo mundo só reclama. As pessoas estão clamando por orações. A gente que está interpretando errado. Se na sua vida só tem gente reclamando, comece a orar. Comece a orar nas reclamações. Comece a se posicionar diante de todas as reclamações. Toda reclamação, ela é apenas uma pequena pontinha de um iceberg de uma grande profundidade que precisa da ação de um Salvador e de um Transformador. Não vou prolongar. Eu gostaria que você começasse a pensar em tudo que eu falei aqui com vocês e refletir em cima de duas perguntas finais. Existe algo que Deus está te chamando para fazer e você está adiando? Existe algo que Deus está chamando você para poder fazer e você tem adiado? Você tem sido Jonas? Tem tampado os ouvidos? Como nós temos aproveitado as oportunidades
para compartilhar com urgência as boas novas a todos que nos cercam. Como que você tem aproveitado? Eu queria te pedir que você ficasse em pé. Você me ouviu até agora. E o Espírito Santo te fez várias perguntas. É hora de você começar a responder algumas delas. Vou pedir a ajuda do Ministério de Louvor. Eu queria que aí no seu lugar, você chorasse igual essa criança que está lá atrás chorando, na presença do Senhor. Não se conecta lá não, se conecta aqui, ó. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse o que Deus tem te chamado para fazer e você está adiando. O que Deus tem pedido para você fazer e você tem adiado. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E o que queremos é ter uma vida que demonstre essa transformação. Nós queremos viver um cristianismo profundo, verdadeiro, intenso. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Eu vou te dar alguns instantes enquanto o ministério vai tocando louvor, mas eu não queria que você cantasse, se você conhecer a canção. Se possível, abaixe as luzes, fazendo um favor. Eu queria que nesse momento você respondesse para Ele: Senhor, eu reconheço que hoje é o tempo. Eu digo sim para o Senhor. Fala com Ele. Abra seu coração. Se as palavras não tiverem vindo com facilidade, peça ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, te entregamos tudo, te entregamos o nosso coração. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Chega o tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro no lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto oro, enquanto choro, encontrando as lágrimas do meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar, enquanto oro, enquanto choro. Onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam.
choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontrando as lágrimas em meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte. Aleluia, Deus. É forte, Tu és santo, Deus. é forte, Maravilhoso Tu és. forte é o Senhor, é forte, Tu és maravilhoso, Jesus. é Tu és maravilhoso, forte, é forte. Aleluia. Nesse momento, eu gostaria que você fizesse um trio. Faz um trio aí com essa pessoa. O ministério pode continuar tocando. Queria que você fizesse um trio. Você vai dar a mão. Sai do seu lugar se preciso for. Faz o trio, faz uma rodinha em nome de Jesus. Faz uma rodinha aí, ó. Faz o trio. Aí eu quero que você pergunte aí no seu trio: Deus falou algo com você nessa noite? Pergunta aí. Responde. Deus mandou você agir? Pergunta aí, Deus mandou você agir? Aí pede para a pessoa perguntar, sim. Se for sim, pede para ela responder. Responde. Quem respondeu sim, se tiver pelo menos uma pessoa no grupo, traz essa pessoa aqui para frente. Nos grupos, quem falou sim nos grupos, os grupos podem vir para o altar. Se pelo menos uma pessoa aí vem, faz o grupinho aqui na frente. Você vai entregar a vida dessa pessoa aqui no altar. Faz o grupo aí, dá a mão. E nesse momento, a ministração não sai só do louvor e do pregador. A ministração sai dos seus lábios, sai da sua vida. Porque o Senhor nos chamou para sermos um corpo, uma comunidade de fé ativa. E o Senhor precisa do seu sim. Ele precisa que eu e você nos posicionemos para poder conseguir viver em novidade de vida. Comece a orar, abre os lábios, comece a abençoar. Começa a abençoar, começa a se movimentar de forma sobrenatural, declarando em nome de Jesus o novo tempo, declarando em nome de Jesus o fim, declarando em nome de Jesus o fim da inércia, da paralisia espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declara, profetiza sobre essa vida. O Senhor não colocou você com essa pessoa à toa. Abre os seus lábios e começa a declarar a vida de Deus. Declara a vida. Ore como você nunca orou. Abra os seus lábios e comece a tomar posse daquilo que o Senhor tem falado. É a noite do sim, é a noite da salvação, é a noite da transformação, é a noite da cura, é a noite do renovo em Ti, Jesus. Senhor Jesus, nós queremos Te exaltar, porque o Teu nome está sobre todo nome. Nós, Pai, não vamos nos acovardar. Nós nos posicionamos, Jesus. Nós nos posicionamos em Ti. Hoje é o dia da salvação. E nós declaramos que só o Senhor é o nosso pastor. Nós deixamos enterrado velho homem e velha mulher.
consigo expressar. Nós te exaltamos, porque a palavra também diz, continua orando, a palavra do Senhor ainda em 1 Coríntios diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção, semeia-se na desonra e ressuscita em glória, semeia em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se no corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O Senhor, Ele quer você por inteiro. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer você sem reservas. O Senhor quer te usar. E em nome de Jesus, que esse culto não seja mais um. Em nome de Jesus, se levanta onde o Senhor te colocou. Você é homem e mulher de Deus, e o Senhor não te chamou para poder ter uma vida sem sentido. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de frutificação, um tempo de novidade, um tempo de restauração em Cristo. Um tempo de restauração da sua família, um tempo de restauração dos seus relacionamentos, um tempo de restauração da sua casa, da sua saúde, da sua parentela. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus, nenhuma arma do inimigo vai prevalecer sobre a sua vida, porque o Senhor é contigo. Nós não queremos fazer barulho como latas vazias, mas nós queremos clamar em adoração em espírito, como aqueles que experimentaram grandiosamente do Senhor. Recebe, Jesus, a nossa oração e a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa entrega. Quantos de nós, Pai, há tanto tempo não estávamos no altar? Quantos de nós, Pai, há quanto tempo não vínhamos aqui à frente para poder, ó Deus, nos posicionar dizendo sim, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus, muda-me e envia-me a mim. Nós oramos a Ti, Pai, e abençoamos nesse momento o encerramento do nosso culto. Abençoando todos que estão aqui, abençoando os irmãos que estão em casa, abençoando em nome de Jesus essa semana e declarando em nome de Jesus o tempo de vitória, o tempo de intimidade profunda com o Senhor. E nós oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Abraça bem forte esse seu grupo, diga palavras para essa pessoa, diga palavras aí, ó. Seja a boca de Deus. Fala aí para essa pessoa palavras de vida, palavras de alegria. Deixa Deus te usar para poder falar algo diferente para esse homem, para essa mulher de Deus. E estamos despedidos na paz do Senhor. E o nosso ministério de louvor vai nos conduzir em um último louvor. Que Deus te abençoe, abençoe sua semana. Em nome de Jesus.